Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Nós vamos hoje ler apenas dois versículozinhos, aliás, 3 versículos, e que fecham um primeiro ciclo dentro do capítulo 6. Nós chegamos à metade do capítulo hoje e ele fecha o primeiro tema dos atos de justiça. Nós vimos num programa anterior que os judeus tinham 3 ações ou 3 costumes que eram considerados importantíssimos no seu ritual religioso. Era a oferta, a esmola, melhor dizendo, a esmola, as orações, ou a oração, o hábito de orar, e o jejum. E justamente hoje nós veremos que Jesus fala do jejum. Então, sem mais demora, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Nessa última parte, nesse último item que Jesus traz em perspectiva, que é o item do jejum, Jesus continua a estimular os discípulos a entenderem que era preciso que essas disciplinas, que esses atos de justiça fossem feitos com a motivação correta. Que eles fossem realmente feitos para Deus e não para que fosse visto pelos homens, elogiado pelos homens, aplaudido pelos homens. Jesus, continuando talvez aquele tema fundamental de trazer a interpretação da Bíblia para o próprio coração, estava querendo que do fundo do coração, com um sentimento, com uma motivação correta, as coisas que fazemos realmente fossem feitas para Deus. Infelizmente, muitas vezes nós percebemos em algumas pessoas no nosso tempo uma intenção, uma motivação ao fazer certas coisas nas igrejas, durante o culto, e que nos levam a pensar se essas pessoas estão realmente fazendo aquilo para Deus ou para si mesmas, para se autopromoverem ou até mesmo para serem elogiadas. Meus queridos ouvintes, como é importante que nós tenhamos a correta motivação ao fazermos as coisas para Deus. No contexto da igreja ou até mesmo no nosso dia a dia, nós devemos pensar na motivação que nos leva a fazer as coisas para o Senhor. Porque se fazemos para Deus, devemos fazer de uma tal forma que não haja atenção nenhuma para nós mesmos. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa era a atitude de João Batista e essa deve ser também a nossa atitude. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Então, Jesus diz aqui: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. É certo que a falta de alimentação e talvez por um pouquinho mais de desejo de aparecer mais que os outros, alguns dos fariseus e saduceus se mostravam tristes, talvez com um pouquinho de olheira, para chamar a atenção para si. E talvez alguns então perguntassem: por que você está assim? E eles então respondiam: é porque hoje eu estou jejuando. No momento que faziam isso então, chamando a atenção para si, eles já recebiam a sua recompensa. Jesus diz isso: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E qual era a recompensa que eles recebiam? De novo, aquele louvor pelos homens. Olha, vejam como ele é contrito. Olha, veja, ele está jejuando hoje.
E o Craig Blomberg, novamente, nos traz que era costume dos judeus naquela época jejuarem toda segunda e quinta-feira. E eu não duvido nada que era bem provável que nesses dias aquelas pessoas que gostavam de observar quem estava jejuando ou não já ficavam de olho nas pessoas para ver o seu semblante. E se percebiam alguém que estava assim tristinho, com o olho fundo, cabisbaixo, já corriam para perguntar: olha, será que você está jejuando hoje? É por isso que você está assim? Mas esse não deve ser o motivo, essa não deve ser a motivação, não deve ser aquilo que nos leva a jejuar. Aliás, esse tema é até um pouco controverso, porque na verdade o nosso jejum deve nos conduzir a uma contrição maior e a um momento de adoração ao Senhor, de oração ao Senhor. E certamente não deve ser visto pelas pessoas. Aqueles que faziam isso com esse motivo, de novo, são chamados por Jesus de hipócritas. Tem um motivo errado, uma motivação errada ao fazer o jejum. Tu, porém, diz o verso 17, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Esse era o costume daquela época. Ungir a cabeça e lavar o rosto era uma forma de você se preparar para o dia, não é? É a mesma coisa de nós levantarmos de manhã, nós homens fazermos a barba e lavarmos o rosto para dar aquele despertar, pentear o cabelo, se arrumar como se tudo estivesse bem. O sentido do texto aqui é para que você refletisse uma alegria, que você refletisse uma atitude não de contrição, de tristeza, mas refletir a alegria e contentamento. Você agisse como se tudo estivesse exatamente como todo dia, você já tivesse se alimentado, você estava pronto para o seu dia, para o dia de trabalho. O importante era que Deus, que via em secreto, então estivesse contemplando e Ele fosse o único a saber que você estava fazendo um jejum. Para as outras pessoas você transpareceria então que tudo estava bem como sempre e você estava ali pronto para o seu dia de trabalho. Isso era importante porque o Pai que vê em secreto, como diz o final do verso 18, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 18, eu quero repetir: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Só Deus precisa saber do nosso jejum. Só Deus precisa saber que nós estamos jejuando. Mais adiante, alguns capítulos adiante no texto de Mateus, nós veremos que Jesus volta nesse tema do jejum e nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. Mas por ora, Jesus está trabalhando aqui novamente para fechar essa primeira parte do capítulo 6. Ele está trabalhando o tema da motivação. E isso pede para nós a pergunta: qual é a motivação que nos leva a fazer as coisas que fazemos para Deus? Qual é a motivação que te leva, querido ouvinte, querida ouvinte, a jejuar, a orar? Qual é a verdadeira motivação no seu coração quando você faz essas coisas para Deus? Precisamos ter o cuidado de fazer essas coisas para o Senhor. Precisamos ter o cuidado para, literalmente, esconder isso das outras pessoas. Mas Jesus falou da oferta, da esmola, depois ele falou da oração, do orar em público e depois da verdadeira motivação a orar e por fim ele fala do jejum. Qual é a motivação que nos leva a fazer essas coisas? Se estamos fazendo isso ou se fazemos isso para que sejamos percebidos, para que aquilo que estejamos fazendo seja notório às pessoas, então cuidado. Estamos incorrendo nessa mesma área, nesse mesmo erro dos fariseus e estamos agindo como eles. Mas devemos não chamar a atenção para aquilo que estamos fazendo, mas glorificar a Deus no cantinho escondido do nosso quarto, orando ao Senhor, fazendo a nossa oferta ou fazendo a nossa esmola sem que ninguém veja, para não chamar a atenção. Não podemos fazer como as pessoas fazem hoje. Muitas vezes as pessoas estão dando a sua esmola ou fazendo a sua oferta, fazendo a sua doação como forma de
de alcançar um mérito com Deus, ou seja, estão fazendo como uma boa ação, mas na verdade a sua motivação é tão somente para conseguir um grauzinho a mais ou um favor a mais com Deus. Quantas pessoas fazem isso como moeda de troca com Deus? E isso, infelizmente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não funciona dessa forma. Deus, como eu já disse, não se importa com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro não é importante para Deus. O importante para Deus é o nosso coração. É isso que Ele quer. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu coração. Ele quer a minha vida. Ele quer o meu coração. E uma motivação correta para fazer as coisas que fazemos, para que glorifiquemos a Deus, que nos vê em secreto. Amém? Que esse seja o motivo, que essa seja a motivação que te leva a fazer as coisas para Deus. Que essa motivação seja correta. Nós vamos continuar no nosso próximo programa, no capítulo 6, mas vamos passar a um outro tema que Mateus vai introduzir aqui, com a fala de Jesus no seu famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E até lá, que o Senhor te guarde. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.